una práctica que esté de alguna manera registrada, que permita de alguna manera no salirse demasiado de lo que es un camino común, sin obligarlo, sin limitarlo en cuanto a su autonomía, de que pueda moverse dentro de un cierto límite, pero es como que hay un camino de lo que está evidenciado. No es que uno puede venir con un paciente, sobre todo mucho se da en los pacientes oncológicos, en donde, como ustedes saben, la simetría informativa es mucho mayor, porque el paciente deposita en ese médico mucha confianza, mucha esperanza, y en algunos casos se prueban cosas que no están debidamente comprobadas, que no están desde el punto de vista científico probadas. Entonces ahí me parece que se puede construir algún mecanismo donde debería intervenir las secretarías de salud y debería intervenir el ministerio para de alguna manera establecer ese camino, que no se quede solamente en el protocolo y en la guía, sino que avance en el tema de gestión de la prescripción. Professeur Santon, je creio que quer complementar a resposta. Une vaste enquête qui a eu lieu en Europe il y a environ 3 ou 4 ans montrait par exemple que 90% des patients qui sortaient du bureau du médecin en France en sortaient avec un médicament contre 42% en Hollande, dans les Pays-Bas, et c'était un peu plus élevé en Allemagne, je crois que c'était autour de 60%. Or, depuis 2 ou 3 ans aux États-Unis, on sait que les visiteurs médicaux, c'est-à-dire les représentants de l'industrie pharmaceutique, courtisent beaucoup les médecins et puis les encouragent à prescrire. Et je parlais avec le docteur Martin Winkler il n'y a pas tellement longtemps à Montréal et il me disait justement, je veux dire que c'est beaucoup l'influence de l'industrie et la formation des médecins qui fait qu'en France, on prescrit beaucoup plus que, par exemple, en Hollande. Et pourtant, les Français ne sont pas plus en santé que les Hollandais. Et aux États-Unis, depuis quelques années, on a commencé à mettre sur pied des groupes qu'on appelle des visiteurs académiques, c'est-à-dire que ce sont, par exemple, des médecins ou parfois des infirmières ou des pharmaciens qui vont visiter les médecins et qui font une véritable information indépendante sur les médicaments. Et la réaction des médecins, qui sont en général assez jaloux de leur autonomie, est très positive. Alors, ils se rendent compte parfois, je veux dire, qu'ils ont prescrit des médicaments inutilement, qu'il y a des médicaments beaucoup moins chers qu'ils peuvent prescrire. Et d'ailleurs, au Québec, il y a eu une analyse qui a été faite par un groupe qui s'appelle les Médecins pour la justice sociale, et on a constaté que, par exemple, les médecins, à peu près 90% des médecins, prescrivaient des médicaments très onéreux et très dispendieux par simple ignorance des prix. Eu queria acrescentar mais exemplo de guidelines, de guias, não é? De prescrição na Europa. A elaboração e a implementação das guias de prescrição para médicos é um assunto muito complicado, porque, em primeiro lugar, normalmente os médicos não aceitam que lhe se diga como é que tem que prescrever, como é que tem que operar. E em segundo lugar, porque é muito difícil controlar a implementação de qualquer esquema. Agora, queria trazer um exemplo muito interessante do que fizeram na França com as referências médicales opposables, que se chamam, como se chamam estas guidelines. Em primeiro lugar, isto é um exemplo de policy making, de como é que se pode fazer uma política e implementá-la. Em primeiro lugar, o governo francês escolheu que fossem os próprios médicos que fizessem estas guidelines. Então, juntou-se com a classe médica, com os representantes da classe médica, e pediu aos próprios médicos, pessoas importantes, não é? Bem conceituadas da classe médica, que fossem eles a criar estas guidelines. Em um primeiro momento, estavam previstas umas multas para aqueles médicos que não cumprissem com estas guidelines. Mas as multas não funcionavam. Não funcionavam porque era muito difícil calcular, em base ao salário dos médicos, quanto é que tinham
ultrapassado o teto de despesa, pronto, todas estas coisas. E porque havia também uma revolta por parte dos médicos que se sentiam, não só se sentiam que estava alguém lá a lecioná-los sobre como fazer, mas que ainda por cima eles tinham que pagar multas. Isto não funcionou. Então foram tiradas as multas, mas mantiveram-se a referência medical opposable. Mas, surprise, surprise, está a funcionar. Está a funcionar. Nos primeiros anos da introdução destas guidelines, verificou-se que em 26% dos casos, nas áreas mais importantes, que eram as grandes áreas de despesa que tinham sido consideradas que era um pouco a baliza do governo, o comportamento prescritor dos médicos mudou. Então, onde é que eu quero chegar? Que não é só uma questão de sabermos a medida, a ferramenta técnica mais certa. É também uma questão de como implementamos a nossa política. E, como dizia von Bismarck, um general da Primeira Guerra Mundial alemão, a política é como o salsichão. É muito bom, mas não queres saber como são feitas. Então é preciso um pouco descobrir a maneira realmente de fazer passar, de cozinhar aquele salsichão que é a política farmacêutica do país. Bem, agradeço a todos. Nós temos aí um intervalinho de 5 a 10 minutos antes do próximo painel. Muito obrigado. Senhores, eu mais uma vez solicito a compreensão de todos. Nós precisamos dar início imediatamente aos trabalhos. Vamos então reiniciar nossas atividades, dando sequência com a programação desta manhã. Passamos agora à apresentação do painel que abordará a experiência brasileira na implantação e estruturação da assistência farmacêutica. Para coordenar os trabalhos deste painel, convidamos à mesa o Dr. Armando Rágio, assessor do CONAS. Como expositores e debatedores neste painel, convidamos à mesa o Dr. Luiz Roberto Barradas Barata, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Dr. Barradas é médico, especializou-se em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Fez também especialização em administração de serviços de saúde e administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas. É secretário de Saúde do Estado de São Paulo desde 2003. Convidamos também o Dr. Reinaldo Guimarães, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Dr. Reinaldo Guimarães é médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Medicina Social pelo Instituto de Medicina Social da Universidade do Rio de Janeiro. Convidamos também à mesa Dr. Antônio Carlos Nardi, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES. Tudo bem, querido? Dr. Antônio Nardi é dentista, secretário de Saúde do município de Maringá e presidente do COSENS, do Paraná. Foi presidente do consórcio Paraná Saúde, uma das mais exitosas experiências na aquisição de medicamentos para assistência farmacêutica na atenção básica no SUS, onde continua como secretário da diretoria executiva. Para conduzir os trabalhos, tem a palavra o coordenador deste painel, senhor Armando Rágio.